Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Seja bem-vindo, que você possa todos os dias estar presente, ouvindo essa palavra, compartilhando a nossa palavra e, ao mesmo tempo, você pode também deixar aí o teu ensinamento. Eu gosto muito de quando eu vou ler os comentários dos vídeos, as pessoas passam também tantas coisas importantes, outros pontos de vista que a palavra de Deus fez ele ter. Então vale a pena você também evangelizar aí nas nossas mensagens do canal do nosso programa, tá bom? Hoje é dia 19, 19 de fevereiro, sábado, e vamos ouvir o evangelho de hoje, que é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos hoje diante deste trecho bíblico que mostra Jesus sendo transfigurado, E o que é transfigurar-se? Jesus ele deixa revelar a sua figura divina, Até então era-se visto Jesus humano, a figura humana, toda a sua figura corpórea. De repente, mas preste bem atenção, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. E às vezes a gente corre o risco de pensar e de fazer leitura como se fosse uma predileção. Não é uma predileção, mas acontece que eles estavam mais preparados para tomar este conhecimento. Na nossa vida dentro da igreja, nós vivemos isso. Tem uns que já estão mais preparados, tem uns que estão menos preparados. Então, à medida que vai crescendo na fé, mais ali ela vai recebendo mais revelação de Deus. Então, essa revelação da transfiguração foi ali determinado para esses 3 apóstolos. Jesus subiu com ele na montanha. A montanha sempre é o lugar de encontro com Deus. E ali ele se transfigurou, suas roupas ficaram brilhantes, tinha ali uma luz, como na própria imagem, e apareceu Elias e Moisés conversando com Jesus. E é interessante porque naquele momento, Pedro, os 3 discípulos não sabiam o que dizer. Pedro falou assim: tá tão gostoso aqui é o céu, vamos construir 3 tendas e vamos ficar por aqui, Pedro não sabia o que dizia. Na verdade, nós bebemos da fonte, nos fazemos essa experiência mística do amor de Deus, mas nós precisamos descer do monte para poder ali colocar em prática.
né? Tem muita gente que quer só ir para a igreja, sai da igreja também. Nós entramos na igreja e depois da igreja a gente vai até o irmão, né? Vai viver uma ação, né? Uma fé que tem obras. E ali então, né? Desceu uma nuvem, e sempre quando fala de uma nuvem que desce, ali é a representação desse Deus. Deus que fala através das nuvens. Nós vamos ver muito isso na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, né? E ali Deus então falou: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E talvez hoje a pergunta é: estou escutando o que ele diz? Ou não estou escutando o que ele diz? Nossa Senhora vai falar para os mestres salas: não somente escutar, mas fazei tudo o que ele vos disser. Então é escutar e fazer, né? Colocar em prática. E aí quando eles estavam descendo da montanha, Jesus pediu que não contasse para ninguém, porque ainda não era o momento, né? E aí a gente vai para a primeira leitura de hoje. Tiago novamente vem assim tocar lá no fundo do nosso íntimo. E olha o que o Tiago vai falar, São Tiago vai falar hoje para a gente. Meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a julgamento mais severos, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. E aí eu já paro por aqui, né? E de fato São Tiago ele tem uma sabedoria muito grande, porque ele está dizendo para nós: olha, ser mestre é uma responsabilidade muito grande, né? E as pessoas cobram muito mais. Só que temos que entender que os mestres também ali são humanos, são falhos. Todos nós erramos, todos nós somos humanos, né? Então aqui eu fico pensando, né, o fardo, o peso da missão dentro da igreja. E como muitas vezes ali nós vamos ver pessoas cruéis, com julgamentos, né? Sem a compreensão de que estamos diante de uma pessoa que trabalha para Deus, mas não diante de um anjo, diante de um santo, um padre, um bispo, um diácono, um religioso, uma religiosa. Não são anjos, não são santos. São homens que assumiram essa missão, né? Que também, no caminho da evolução, lutam diariamente para tentar ser melhor, para tentar ser mais santo. Mas não é fácil. E às vezes falta essa caridade, né? Então, né, São Tiago está falando: olha, a cobrança é muito maior, mas todos nós tropeçamos, né? E aí ele vai falar do quê? Do pecado da língua. Mas ele fala bonito, porque ele vai dizer assim: aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito. E aí ele vai falar assim, ó, capaz de refrear também, aquele que é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo, para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo todo, né? Os navios também, por maiores que eles sejam, né, é um pequeníssimo leme que está ali na mão do timoeiro, né, que faz ele controlar o corpo todo. E ali ele vai falar: também a chama na floresta, ela começa pequenininha, mas ela incendeia a floresta toda. Ora, também a língua é um fogo, né? E é o universo da malícia, né? Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo. E atiçada como está pelo inferno, põe em chamas o ciclo de nossa existência, né? Então aqui São Tiago está dizendo: olha, refreie a sua língua, controle a sua língua, porque ela pode te destruir, né? E aí ele vai falar: olha, toda espécie de fera é domada, mas a língua nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste, está cheia de veneno mortífero. Quantas e quantas vezes ali a gente está com a língua venenosa. A gente até brinca, né? Ó, cuidado, ó, enxuga o veneno, né? Ou não morde a língua não, senão você vai morrer envenenado, né? Quantas vezes? Porque a gente consegue identificar que através da língua nós fazemos o mal, né?
E ali depois ele fala, da mesma boca saem bênção e maldição. Né? Com a língua nós bendizemos o Senhor e com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Então, São Tiago ele vem tocar bem lá no nosso íntimo mesmo. Hoje é dia de pensar. Estou usando a minha língua aí como veneno para falar mal, para criticar, para destruir? Ou estou sabendo usar a minha língua para o bem? Né? Então, cuidado. A palavra de hoje está dizendo, cuidado, refreie a sua língua, porque por menor que ela seja, ela pode destruir o teu corpo todo. Então, vamos pedir a bênção de Deus neste nosso sábado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.